entrar na terceira aula do nosso terceiro módulo, que fala sobre indicadores de treinamento. E essa aula nós vamos tratar de como avaliar a eficácia dos treinamentos, que é algo que sempre traz uma incógnita por trás, né? E que eu vou fundamentar aqui para vocês, para que a gente possa trazer luz para vocês de como que vocês podem estar avaliando a eficácia desses treinamentos, né? Que é algo importante, é algo que é requerido na parte de acreditação em saúde, então nada melhor do que a gente poder compreender todas essas questões, né? Então, gente, para eu avaliar a eficácia do treinamento, tornar aquilo como indicador, eu preciso, né, assim, entender que eu vou precisar de instrumentos e vou ter que ter paciência na coleta de dados, né? E assim, eu posso estar requerendo e coletando esses dados trimestralmente, semestralmente, para conseguir formatar o meu indicador, né? Então, um primeiro instrumento que eu vou estar utilizando é o instrumento de avaliação de reação. O segundo instrumento, avaliação da aprendizagem. E o terceiro instrumento é a avaliação do comportamento. E o terceiro, o retorno sobre o investimento, que também vou falar numa próxima aula, tá? Mas a gente também, quem pôde participar do meu workshop, primeiro workshop, eu falei muito do modelo de Kirkpatrick, que é baseado nos 4 pilares, né, para avaliação da eficácia dos treinamentos, né, na parte de reação, que avalia seus níveis de satisfação de quem é que participou, né? Nós temos o nível 2, que é o de aprendizagem, que mensura o que o aprendiz teve de retenção de conhecimento, né? E nisso você pode aplicar um pré-teste, um pós-teste, que pode compor essa parte da aprendizagem, né? E ver também quanto confiantes eles estão saindo, né? O quão motivados eles estão saindo daquele treinamento, tá? A questão dos comportamentos, né? Que aí é uma outra parte que vai precisar de uma avaliação de um terceiro para verificar se ele conseguiu colocar em prática aquele conhecimento, né? Então, auxilia na compreensão de até que ponto as pessoas aplicam bem sua formação, né? Enfim, e a questão dos resultados, que a gente fala que é o ROI, e também tem outro tipo de resultado que eu preciso apresentar para você, né? Então, gente, destrinchando um pouco melhor essa questão, então nós temos a avaliação de reação, e o objetivo dela é determinar se os treinandos, eles que gerou neles uma percepção de qualidade demonstrada. Então, é feito através de um formulário em que eles vão avaliar várias situações, certo? Então, o que você vai questionar? Eles gostaram do evento? Consideraram que essa formação foi relevante? Foi um bom uso do tempo? Eles aprovaram o local, o estilo de metodologia, o treinador, enfim? Qual o nível de esforço necessário para efetivar a aprendizagem? Essas coisas todas precisam estar na avaliação, né? Então, eu deixei esse slide aqui para que você possa entender e também, de repente, incluir algumas questões na sua avaliação de reação, né? Então, alguns instrumentos de avaliação, né, e alguns métodos, então a gente pode usar avaliação de reação, as avaliações que foram feitas na forma de feedback falado, né, reação verbal, questionários pós-formação, né, os relatórios escritos e verbais que são entregues pelos gestores, enfim. E pode ser feito imediatamente após a formação terminada. Então, ele é muito fácil de aplicar, é fácil de eu obter o feedback, né? E o que eu preciso focar é se realmente as pessoas gostaram ou se elas ficaram chateadas ou decepcionadas com alguma coisa para eu poder modificar, tá? Agora, em relação à avaliação da aprendizagem, ela avalia quanto a um programa de treinamento se foi capaz de transferir os conhecimentos aos seus participantes. Nada melhor do que você aplicar um pré-teste, né, realizar aí alguns questionamentos, né, para as pessoas elas responderem e depois ser aplicado pós-teste, né? Esses dados, eles têm que passar por um tratamento estatístico, para ele gerar aí um dado relevante para realmente a gente entender se eles tiveram um aproveitamento, tá? Então, uma das coisas que a gente precisa questionar é se os treinandos, né, se os nossos colaboradores, eles aprenderam algo ou se ocorreu alguma coisa que dificultou aí
essa apreensão do conteúdo, né? Então, alguns exemplos de instrumentos de avaliação e método, por exemplo, entrevistas ou observações também podem ser utilizadas antes e depois, tá? Que mais? Métodos de avaliação escrita, né? Para fazer a medição, né? E aí, nisso, você pode gerar uma pontuação, né? Que pode ser tanto físico, né? Formulários físicos ou online, né? Que vão te facilitar aí ter essa percepção, né? Ela é altamente relevante para que a gente possa rever os nossos processos de treinamento, tá? Os custos, né? Eles aumentam caso você deva utilizar aí, né, folhas, enfim, recursos que possam te propiciar, mas é um recurso que é eficiente, que compõe a parte da avaliação de efetividade das nossas ações, tá? A avaliação de aplicabilidade, ela se refere à transferência efetiva do conhecimento, né, ao comportamento do treinando, a parte mesmo que ele vai estar utilizando no dia a dia, né? E aí, a gente fala também dessa avaliação de aplicabilidade na questão do comportamento, né? Será que esses treinandos conseguiram colocar em prática? Porque uma coisa é eles reter esse conhecimento, outra coisa é aquilo que eles colocaram em prática no trabalho na onde eles estão alocados, né? Houve mudança visível, mensurável na atividade, no desempenho que eles estão fazendo nos seus trabalhos, né? Seria capaz o candidato transferir essa aprendizagem para outra pessoa? Isso a gente precisa mensurar, a gente precisa avaliar, né? E é algo que muitas vezes a gente vai precisar de um outro olhar para a gente conseguir fazer isso, né? Então, alguns instrumentos de avaliação que podem ser utilizados nesse momento é o quê? Entrevista ao longo do tempo, né? Que mais? Avaliações instantâneas, avaliações sutis e contínuas também, tá? Outra coisa é a avaliação do comportamento pelo gestor, né? Em torno desse aprendizado. A autoavaliação também é importante, tá? Avaliações online depois de um tempo para esse colaborador. E eles são... Então, gente, essa avaliação do comportamento ela é extremamente relevante e clara para certas formações e qualificações técnicas, por exemplo, né, de melhoria de desempenho, de performance, né? Enfim. Então, assim, o que vai precisar e requerer de nós um pouquinho mais de paciência para tentar entender se esse comportamento foi alterado, se esse comportamento foi melhorado. E muitas vezes eu vou precisar do gestor para a avaliação dessa melhoria. E nós temos a avaliação de resultado, né, que mensura o quanto o treinamento foi capaz de atingir os resultados esperados, né? E também tem o ROI. O ROI nós vamos falar numa outra ocasião, porque o entendimento desses resultados é uma medida utilizada, né, empresarial, organizacional, baseada muito nos indicadores de desempenho, né? Quantidade, valores, percentagem, prazo, retorno sobre o investimento também, que é o ROI, que ele inclui também, né? Enfim, outra questão que também a gente precisa ver se melhorou o número de reclamações, rotatividade pessoal, conflitos, falhas, desperdícios, não conformidades, enfim, né? Número de ações adversas relacionadas ao serviço de saúde, né? Enfim. É possível que muitas dessas medidas já estejam em vigor através de sistemas de gestão, comunicação normal, né? Então, os instrumentos para a gente avaliar, muitas vezes a gente vai requerer do pessoal da qualidade, né, de um envolvimento de outros setores também para que a gente consiga, né, fornecer um dado um pouco mais conciso, né? Então, é importante a gente ter essa visão, né? Que muitas vezes isso vai compor relatórios para a gente estar entregando para a alta direção, né? Individualmente, avaliar os resultados não é tão difícil, mas a gente precisa aplicar uma energia ali para que a gente possa observar e avaliar através de instrumentos, né? Enfim. Então, a gente também tem essa forma de avaliar individualmente e avaliar os resultados organizacionais, que são a longo prazo e sempre, né, assim,
recomenda-se que avalie-se anualmente. Agora, quando a gente fala de resultados do profissional, às vezes tem como a gente conseguir ver isso a cada trimestre ou a cada semestre. Então, isso varia muito, né, do que é que realmente eu vou ter como prioridade para essa avaliação de resultado, tá? Aqui eu demonstro um pouquinho do formulário, né, através do núcleo de apoio à gestão hospitalar, né? Então, eles colocam, assim, essa sugestão e colocam também que deve ser realizada trimestralmente e semestralmente essa avaliação. Então, essa primeira parte, tá? Essa é a segunda parte em que, né, tem algumas melhorias identificadas, se isso afetou o desempenho do empregado, enfim, é bem interessante. Tem a parte da eficácia do treinamento, né, que o colaborador ele faz essa avaliação, então tem como a gente também compor dentro dessa eficácia de treinamento. Outra questão também é a questão da liderança imediata fazer essa avaliação, né? Enfim, tem diversas formas da gente realizar a avaliação da eficácia do treinamento, tá? Você pode aplicar testes escritos, considerá-los, né? Fazer entrevistas, avaliação imediata, avaliar métricas da qualidade da medicina do trabalho, dos gestores do CCIH, né? E a avaliação pode ser logo após o treinamento ou realizando acompanhamentos planejados. O que eu falo que eu preciso me atentar? É realmente fazer o controle dessas avaliações. Porque se elas forem a longo prazo, eu vou precisar ter data, hora, para poder pegar esses treinamentos, pegar esses formulários, para eu também deixar nos meus arquivos, tá bom? Essas são as referências que eu utilizei também para fazer essa aula, tá? Muito obrigada pela oportunidade de te ensinar e te explicar.